Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Os amigos também permaneceram após a palestra da Semana Espírita e juntos nós vamos fazendo toda a diferença numa noite bem agradável. Aproveitamos muito de tudo que foi falado nessa possibilidade, né? Não é sempre que nós podemos assim dar conta das coisas que Deus nos confia e com alegria. Com prazer, com alegria, com disposição. Então, amigos, vamos fazer nossa prece, agradecendo antecipadamente a presença Tânia, Cristina, André, Gil, Célia, Laura. Estamos vendo todos os amigos aqui juntinhos do nosso coração. Terezinha, Marcos, muito obrigada, Silvia, muito obrigada pela presença e vamos agradecer a Deus. Agradecemos ao Pai de bondade, a Jesus, o mestre amigo, o carinho, a atenção e o cuidado em nos permitir o amparo da espiritualidade amiga, para que juntos possamos aprender um pouquinho mais, clareando os nossos passos na caminhada da vida. Que a paz permaneça em nós, agora e sempre. Então, meus amigos, hoje, quarta-feira, como dizemos, é noite do Evangelho, os 1000 corações subindo, 1000 positivos, são as energias do bem indo para essa nossa atmosfera tão necessitada de alguma coisa melhor. Nós hoje temos a lição de número 53 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que com todo carinho se dispôs, se prestou a ser o instrumento do bem para que pudéssemos aproveitar ao máximo tudo que nos é oferecido. Esta lição tem como título Em Cadeias, quer dizer, estando preso, estando impossibilitado da liberdade, estando agrilhoado. Esse é o título desta página de Emmanuel. Está baseada num versículo de número 20 do capítulo 6, que é o último capítulo da carta aos Efésios. E é importante, eu gosto muito de relembrar isso, a situação em que acontece. É aquilo como Emmanuel Cristiano nos falou nas suas reflexões. Existe uma exegese, uma hermenêutica. Nós precisamos nos colocar no ambiente, no momento em que aquilo foi escrito e interpretar aquilo como ensinamento e trazer para os nossos dias. Essa é a tarefa e cada um de nós vai fazendo isso com o acervo da própria memória, o acervo do próprio conhecimento e juntos vamos trocando ideia, ajudando-nos mutuamente a refletir cada vez mais e melhor sobre o ensinamento que nos chega. A carta aos Efésios, ela foi escrita por Paulo quando ele se encontrava na sua primeira prisão em Roma, entre 60 e 63 depois de Cristo. Paulo estava enclausurado, Paulo não tinha perdido a liberdade, então o título Em Cadeias vem por conta deste momento que Paulo estava vivendo. E ele refere-se nesta carta à posição da igreja em relação a Cristo. Então, a igreja nascente, e vamos lembrar igreja aqui como assembleia, grupo de pessoas, né? Nós estamos neste momento numa igreja, numa iglesias, que é uma assembleia, um agrupamento de pessoas voltados para a mesma finalidade. Então, nós estamos aqui em uma igreja virtual, porque estamos vivenciando isto virtualmente, embora as nossas mentes estejam todas direcionadas para um mesmo ponto, uma mesma intenção. Então, Paulo chamava a atenção daquele grupo de pessoas de Éfeso para a proposta do Cristo. Nós imaginamos o quanto era difícil, porque se hoje os grupos, as assembleias, as igrejas que se congregam sob a orientação dos ensinos de Jesus, ainda cometem tantos deslizes e misturam tanta coisa no discurso do Cristo
que ele não ensinou, que ele não disse, que ele não obrigou ninguém, imagine a época onde as pessoas ainda viviam suas experiências diferentes da proposta que Jesus estava trazendo. Era 60 anos depois de Cristo, que significava aproximadamente 27 a 30 anos depois da crucificação. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo para tão grandes mudanças. Vamos ao nosso boa noite, Vladimir, Edith, Alexandre, Eliane. Boa noite a todos, amigos, Flávio, que estão conosco nesse instante. Então, voltando a Éfeso, era um importante polo do trabalho cristão. Aliás, foi o primeiro polo onde Paulo se envolveu. Ali ele chegou a permanecer 3 anos, construindo este grupo, orientando pessoas para a formação dessa igreja do cristianismo primitivo. Então era sim um polo importante dessa vivência do trabalho cristão na província romana da Ásia, uma região pertencente à Turquia, ainda hoje. Éfeso pertence à Turquia. Era nessa região que ficava essa cidade. E Paulo, nesta carta, depois, quando ele está preso em Roma, ele envia uma carta aos seus companheiros, e esta carta ela tem 3 partes distintas. Uma primeira parte, os primeiros capítulos, porque é um texto longo que ele envia. Então, vamos dizer, 1/3 desse texto ou pouco mais, eram relatos dos feitos de Deus e seus princípios. Então, a grandeza de Deus, as leis, tudo que dizia respeito a Deus. Reforçando aquelas criaturas, vamos lembrar que muitos ali, como era um centro de vivência de pessoas bem aquioadas e de mistura de pessoas, traziam consigo o politeísmo, muitos. Então, era preciso mostrar Deus para essas pessoas, mostrar Deus e os seus princípios. E é isso que Paulo faz no começo da carta. Depois, ele vai para as vivências do povo de Deus naquele momento. Então, ele chama de povo de Deus aqueles que estavam aceitando o Deus único, aqueles que junto com o Deus único, que também Moisés aceitava, o judaísmo aceitava, mas aceitava os ensinamentos de Jesus, formando um clã, um novo clã. E é esse que ele chama de povo de Deus. Era o povo que estava ali aprendendo. Então ele passa, num segundo momento da carta, a orientar as vivências daquele povo naquele momento. Porque naquele momento existiam muitas dificuldades a serem vencidas. Eram prisões, eram dificuldades. Quando nós vemos hoje, nós estamos falando de mês de julho de 2020, locais do mundo que estão prendendo cristãos, destruindo igrejas, condenando a prisão de longos anos e até a morte, pessoas que estão abraçando os ensinos de Jesus. Nós no século XXI, sabendo dessas notícias, imagine a época do trabalho de Paulo, as perseguições ao novo, a uma doutrina libertadora. Não era com bom grado que isso tudo era visto. Assim, meus amigos, ele orienta esses cristãos no testemunho, porque é um testemunho, é muito fácil dizer cristão quando tudo está muito bem, quando as coisas estão dando muito certo. Difícil é manter-se fiel e abraçado à fé cristã quando as coisas estão tumultuadas, dolorosas, difíceis de enfrentar. Aí que é o difícil do testemunho. E é isso que ele passa a orientar. E num terceiro ponto da carta, ele faz então considerações a respeito diária do cristão. Agora, não com relação ao mundo externo, aquelas agressões que pudessem sofrer, as dificuldades, mas interno, ele que estava abraçando a mensagem do Cristo como norte,
nós vemos que Jesus é o nosso. Então, um convite ao amadurecimento daquelas pessoas que compunham a congregação, que compunham aquele núcleo. Este convite ao amadurecimento. E até hoje é preciso esse convite ser lembrado a cada instante, porque nós insistimos em permanecer crianças. Nós insistimos em permanecer aqueles que querem que alguém resolva todas as situações, que dê solução a tudo para nós, que os nossos protetores, guias, santos de nossa devoção, orientadores espirituais, possam dar conta da nossa existência e nós vamos aqui sem grande peso, sem grande culpa na história, né? Por conta disso, já era assim. E ainda continua muita gente sem amadurecer espiritualmente e amadurecer a igreja, ou seja, aquela assembleia que de início se formou encantada com milagres, com ensinamentos de Jesus, enfim. Agora, essa assembleia deveria ter outra posição, deveria fazer diferente. É este, então, o convite que é feito para todos nós, para que mudemos, para que façamos diferente. E este final, o item em análise por Emmanuel, está no capítulo 6, que é o último capítulo, que está tratando exatamente das mudanças que cada um de nós, que nos dizemos cristãos, precisamos proceder no foro íntimo do nosso coração, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Então, são 6 capítulos que compõem a carta aos Efésios e fala sobre os cristãos, sobre como os cristãos devem seguir a doutrina do Cristo, como deve se portar, tudo que é necessário para a correta prática da vida cristã. É isso que ele vai mostrando nesse instante. E fala das bênçãos celestiais que temos em Cristo Jesus. É interessante isso, bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Não significa bênçãos celestiais de Cristo para nós. Que Ele venha nos abençoando, ajudando, conduzindo, carregando, resolvendo. Não. Paulo está dizendo que Ele traz consigo a qualidade da clareza, do amparo, da força, que são bênçãos naturais que Ele vai distribuindo àqueles que se aproximam dEle. Por isso que Ele disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida e que ninguém iria ao Pai a não ser por Ele. Ele trazia consigo estas bênçãos que cada um deveria ir buscar, cultivar, guardar, praticar. Então, dentro disto, Paulo ainda vai, dentro desse texto todo, vai falar sobre o relacionamento, já que está falando da vida do cristão, o relacionamento cristão entre pais e filhos, entre servos e senhores, a obrigatoriedade de servir ao Senhor Jesus, servir a Deus, e a força pela fé. A força pela fé, que muitas vezes interpreta que somente a fé resolveria toda a nossa situação, ganharíamos o céu pela prática da fé, até atribui-se a Paulo nessa carta a questão de que não era preciso ter obras, bastava ter fé. Mas nós vamos ver que durante a carta ele está nos convidando a obras. Obra na família, no relacionamento entre pais e filhos, obras na sociedade, o relacionamento entre servos e senhores, trabalho, vivência com as coisas de Deus. Então toda a carta fala da fé, mas está nos incentivando ao trabalho no bem que todos precisamos fazer. Assim, ele fala da força da oração para nos dar condição de ir adiante. E neste versículo 20 do capítulo 6, que fala em cadeias e que é a nossa reflexão de hoje, ele diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente
como me convém falar. É estranho, ele está preso. E ele está dizendo que na prisão é que ele está na qualidade de um embaixador. Um embaixador é aquele que representa o seu país. No caso, ele é o embaixador do Cristo. Ele é o representante do Cristo, pronto a resolver as situações da sua... Nossa internet está difícil hoje, hein? Mas vamos com paciência. Vamos aproveitar o que temos da melhor forma possível. Assim, gente, quando ele diz, né? Eu sou embaixador em cadeias, pelo qual sou embaixador pela fé, pelo conhecimento cristão. Ele dizia que ele era um embaixador em cadeias, ele fora preso por causa disso. Era um embaixador em cadeias. Mas ele vê aquela prisão como um bom momento. Porque ele diz que naquele momento que ele está recluso, que ele não pode estar visitando as igrejas primitivas, encontrando com os companheiros, ele diz, para que possa dele falar livremente. Ninguém poderia impedir Paulo de pensar, orar ou falar de Jesus na prisão. Ele era livre para falar, pensar, orar. E mandar as suas cartas. Mandar os seus ensinos. E então ele diz, estou preso, mas há uma finalidade. Na vida as coisas nos acontecem e nem sempre nós percebemos a razão, a finalidade, o para que isso está acontecendo conosco. O que é que isso está nos chamando a fazer diferente? Nós não percebemos. Nós achamos que é um castigo, nós achamos que é alguma coisa ruim e não paramos para perceber este para quê. O que é que isso vai mudar na minha vida? O que é que isso está fazendo comigo? Assim, ele diz, para que eu possa dele falar livremente. Como me convém falar? Eu preciso dar essas orientações. Estando aqui recluso, eu posso fazer dia e noite. Então, eu vou falar como convém. Era uma visão otimista de uma situação difícil, porque não eram essas prisões mais atuais como nós temos, boa alimentação, roupa, banho de sol, não tinha nada disso. Eram presos em calabouços, úmidos, fétidos, mal alimentados. Uma condição dificílima de viver. E ele dizia que ainda agradecia a situação, porque era um momento em que ele podia realizar a sua tarefa. Boa noite, Mona Lisa, Rose, Cidinha, boa noite a todos. Então parece assim para nós uma contradição. Um embaixador preso, um embaixador na cadeia achando bom porque é aí que ele pode exercer a sua embaixada. Isso ocorre para que possa servir ao evangelho livremente quanto convinha. Analise, Emmanuel. Paulo precisava servir o evangelho livremente, da melhor forma possível. E se ele estivesse muito cercado de pessoas, cada um querendo alguma coisa dele, se ele estivesse viajando de um lugar para outro para ajudar essa ou aquela igreja, ele não conseguiria deixar para nós esses ensinos. Porque as cartas de Paulo, elas são o cristianismo primitivo, fazem parte do ato dos apóstolos. Elas vieram a nós trazendo todas essas lições. Se ele não pudesse ter parado para escrever e enviar, nós hoje não teríamos acesso a tudo isso. Angustiosa situação de prisioneiro que ele estava enfrentando das autoridades romanas, e é por isso mesmo que ele trazia um espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. Aos olhos dos outros, era uma questão angustiosa, difícil, dolorosa, um prisioneiro nas prisões romanas. E não vamos esquecer que Paulo tinha uma dupla cidadania. Ele era um cidadão romano também. E ainda assim foi acabar na prisão. Tanto que quando ele é preso uma segunda vez, ele nem fica em calabouço, ele fica numa casa. Hoje nós chamamos de prisão domiciliar. Paulo vive essa experiência
Diferente de hoje, tornozela eletrônica, de domicílios confortáveis e recebendo ainda ajudas do governo, suas aposentadorias, seus salários, podendo usufruir de tudo isso, a prisão domiciliar da época de Paulo era diferente. Roma não abria os cofres. Roma não facilitava. Então, para uma prisão domiciliar, havia uma intercessão dos amigos, eles se cotizavam, alugavam a casa, já que Paulo não tinha dinheiro, não tinha meios, alugaram uma casa e Paulo lá permanecia, preso em prisão domiciliar, com 2 guardas à porta, dia e noite. E esses guardas, o soldo deles também não era pago por Roma. Eles não estavam a serviço de Roma, a vigilância deles era do prisioneiro, o prisioneiro tinha que pagar o soldo deles. Imagine, bem diferente de hoje. Mas nós vemos essa realidade vivida por Paulo. E assim ele sentiu o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. Não se envolvia mais com as localidades. Estava recluso, podendo realizar o seu trabalho de uma outra forma, com mais abrangência. Então ali é uma lição, comenta Emmanuel, para quem pretende a independência econômico-financeira ou a demasiada liberdade no mundo a fim de exemplificarem os ensinos evangélicos. Muita gente diz assim, né? Não, quando eu me aposentar, se eu tiver um bom salário, aí eu começo uma tarefa, eu vou ter condição de fazer alguma coisa na obra da caridade, na obra da divulgação dos ensinos de Jesus, enfim, eu vou me ocupar desse lado da expressão da minha religiosidade através desses atos. Mas isso é quando eu tiver uma independência econômica financeira. Eu quero só lembrar que nós tivemos um plano Collor aqui no Brasil. E que muitas pessoas que achavam que tinham uma independência econômico-financeira, da noite para o dia perderam tudo, porque os bens foram apreendidos pelo governo. E num repente não tinham mais esses bens. Para a gente ver como isso é tão fugaz, que pode no prazo de algumas horas, alguns minutos, uma assinatura e as criaturas perderem aquilo que elas achavam que tinham como propriedade legítima e verdadeira do seu suor, do seu trabalho. Confiscado. E aí nós vemos. E as pessoas ficam esperando isso para fazer alguma coisa boa. Ou então, diz Emmanuel, demasiada liberdade no mundo. Não, o dia que eu não tiver mais compromisso de família, que eu não tiver mais trabalho, o dia que eu não preciso, que todos os filhos crescerem, casarem, forem embora, o dia que estiver livre assim, o dia que estiver livre desse outro jeito, eu vou fazer isso. Engano. Há uma libertação aqui de um fato e há um encadeamento em outro fato. Se ficarmos esperando isso, essas condições todas muito favoráveis, não vamos fazer nada nunca. Porque o tempo passa muito rápido e nós não percebemos isso. Então diz ele, é uma lição. Paulo está preso, não tem dinheiro, não tem uma situação econômica, não tem liberdade e se dispõe a fazer esse grandioso trabalho que hoje nós estamos usufruindo. 21 séculos depois, estamos aproveitando, 20 séculos depois, aproveitando tudo isso que ele se dedicou. A tanta gente morre antes, com certeza, desencarna e leva a culpa de não ter feito nada. Ter gasto um tempo precioso que nos foi dado na reencarnação e que nós simplesmente esbanjamos esse tempo. Muita gente declara ainda aguardar os dias de abundâncias materiais. Ah, quando eu conseguir fazer um patrimônio grande, o dia que na vida estiver tudo mais fácil, que a crise passar, que isto ou aquilo acontecer, fica esperando isso. Ou então facilidades terrestres
para atender o idealismo cristão. Não porque eu vou entrar com recurso aqui, eu vou pedir ali, vou criar uma ONG, eu vou pleitear do governo essa ajuda. Gente, se nós ficarmos esperando tudo isto acontecer, não vamos começar nunca. Lembram-se do filme da vida de Divaldo? Divaldo Pereira Franco, o filme? Vejam como ele começou. Lembram-se de Irmã Dulce no socorro aos necessitados? Vejam como ela começou. Não adiantava ficar esperando muito, porque os necessitados são muitos, são tantos, que o tempo que isso tudo vai demorar. Então, é começar. Chico, como começou, como dava conta, são tantas criaturas, Madre Teresa, nós vamos olhando, um Francisco de Assis, nós vamos olhando, não há como ficar esperando facilidades terrestres para atender ao idealismo cristão. É um contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Então não há que esperar hora, local específico. Ah, não, eu só vou ajudar se for no meu centro espírita. No centro espírita que é ali da esquina, eu não ajudo. Não é o meu. Ah, mas é lá que tem um punhado de gente necessitada do seu trabalho. Não, se quiserem, aqui é o meu lugar. Ah, mas eu não vou colaborar com aquela outra criatura, ela nem é espírita. E que importa? O que importa? Importa a necessidade que ela tem. A prática da caridade é essa. É ajudar como for possível. O serviço de Jesus, diz Emmanuel, se destina a todo lugar. A causa do bem é onde o mal esteja ali atuando. A má vivência, tudo que represente a ignorância, as dificuldades terrenas, as dificuldades espirituais. De todas as formas possíveis nós podemos ajudar. Não precisamos do dinheiro para isso. Não precisamos de tantas horas para isso, porque até com uma oração nós podemos ajudar alguém que esteja em dificuldade. Uma pessoa está numa condução, indo para o trabalho, ela pode fazer uma oração por alguém, pela paz, pelo bem, por um que está doente, por aqueles que estão com ela na viagem. Isso é o trabalho do Cristo. Ela pode estender a mão para alguém que precisa descer de algum lugar, ajudar, pode levar um pacote pesado para alguém, pode socorrer uma criança, um idoso. Isso é o trabalho do Cristo e eu preciso de hora certa para fazer isso. Eu preciso estar dentro da minha igreja para fazer isso. Será que eu não posso fazer fora? É este chamamento que a gente vê. A Lourdes está nos dizendo, são desculpas daqueles que não querem trabalhar. E é verdade, não entenderam qual é a proposta do Cristo. Ser gentil, educado é um trabalho com Jesus. Ser gentil e educado com as pessoas. Então, ficar esperando o momento oportuno, hora certa, local certo, isso é perda de tempo para nós. E estamos vinculados a quê? Às leis materiais? Todos sem distinção, continua Emmanuel a nos dizer, consigo todos sem distinção trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias. Se reencarnamos, e estamos aqui reencarnados, tenho certeza que estou nesse corpinho de carne, eu tenho obrigações. Eu trouxe comigo santas obrigações diárias no lar. É servir a Jesus no lar. Por isso que Paulo dizia do relacionamento pais e filhos ali na epístola. É o servir no lar, na família. E não importa se a família é biológica ou não é biológica, é o núcleo em que estamos. E que precisamos, e que temos obrigações diárias a dar conta, a fazer dentro do nosso lar. No trabalho comum, nós reencarnamos com obrigações
diárias no trabalho comum, na vida, no nosso trabalho profissional, naquilo que precisamos realizar. Na vida nós temos compromissos, na rotina das horas nós temos obrigações. O nosso dia, nossa parte da manhã, nossa parte da tarde, nossa parte da noite, e estamos ali controlando tudo para dar conta, agendamos para poder cumprir o nosso dia a dia. Boa noite, Flávia. Boa noite, Cláudia. E vemos ainda Emmanuel dizendo, no centro da sociedade e da família. Então, não reencarnamos à toa. Não estamos aqui a passeio. A nossa vida não é um parquinho de diversões. É um local de trabalho, comprometimento e aprendizado. É um local de ser feliz por estar participando ativamente do existir. Trouxemos conosco compromissos assumidos, agendados, um planejamento de curso. E vamos ter que dar conta. Se não tivéssemos que dar conta no lar, não teríamos um lar. Se não tivéssemos que dar conta da família, não estaríamos vivendo em família, estaríamos sós no mundo. Se não tivéssemos que participar de uma sociedade, estaríamos lá, num local esquecido, distante de qualquer criatura, sem o convívio social. Onde nós estamos, por isso que tem aquela fala lindíssima que diz assim, é preciso florescer onde Deus nos semeou. Fomos semeados neste ou naquele lugar. Esse é o canteiro divino, onde temos a obrigação de florescer, frutificar, colaborar. É ali que nós estamos inseridos. Não adianta ficar aguardando outros ambientes. Ninguém tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Quantas vezes queremos quebrar essas cadeias, família, sociedade, trabalho, rumo, convivência, relacionamento, com a desculpa de buscarmos a estar em uma condição melhor para servir no trabalho do Cristo, no trabalho da religião que abraçamos. Não adianta. Não é assim. Se tivéssemos que estar com dedicação exclusiva a um posto nas oficinas do Cristo, como um trabalhador mais direto, não teríamos vínculo com mais nada. Estaríamos, de alguma forma, jogados lá. A vida teria nos levado até este ponto, porque estaríamos verdadeiramente descomprometidos ou descompromissados com os outros pontos do nosso existir. Mas se não aconteceu assim conosco, se estamos vinculados ao nosso núcleo familiar, ao trabalho, na vida social, aos grupos sociais que pertencemos, a esta ou aquela igreja que frequentamos, a nossa obrigação está aí. Onde estivermos, é hora de servir o Cristo. E ele encerra a página dizendo, somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Livre só é o espírito que não assumiu comprometimentos, não se prendeu a atitudes menos responsáveis, menos dignas na sua encarnação. Livre é o espírito que conseguiu verdadeiramente dar conta do seu dever. Muitas vezes lembramos que temos direitos, exigimos isto ou aquilo de Deus ou da própria vida, esquecidos que temos deveres para com este próprio existir. Assim, meus amigos, vamos encerrando por hoje. Nosso tempo passa, agradecemos muito, a página é belíssima. Vamos, que hoje é quarta-feira, a nossa água está aqui para pedirmos que Jesus possa magnetizar todas as águas,
dos nossos lares, aquelas específicas de cada criatura, aquelas que são os mananciais da terra. Quem sabe assim, o homem, no geral, aproveitando das águas desses mananciais da terra, possa verdadeiramente acalmar os seus ímpetos, acalmar os seus instintos e receber esta bênção maravilhosa de um magnetismo, de uma energia que transmuta esta água tão simples, na essência, no vinho que alimenta a vida em nós. Que possamos ter esta consciência. E vamos lembrar aqui uma página de Emmanuel, destas páginas pequeninas que gostamos tanto, que se chama Ação Pessoal. Cumprindo o meu dever, fazer sempre algo mais. No exame de mim mesma, aceitar-me e servir. Quanto aos outros, dar auxílio e respeito. Nas lutas dia a dia, trabalhar e esquecer-me. Ante o mal que apareça, calar, buscando o bem. Fazer perante Deus o melhor que eu puder. Que possamos fazer o melhor de que somos capazes hoje, aqui e agora. Muita paz, Deus nos abençoe e amanhã, quinta-feira, estaremos, se Deus quiser, aqui às 20h30, após a apresentação da Semana Espírita de Taubaté. Fiquem com Deus, paz e luz a todas as criaturas.